Cumprimento a amada igreja com santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, toma nas tuas mãos a vida do teu servo, Jesus, que irá ministrar a tua santa e poderosa palavra essa noite, Pai. Ah, Pai amado, que nós possamos aprender e absorver mais e mais de Ti, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha, meu Pai, pela oração, pela súplica de cada um, Senhor, porque nós cremos que o Senhor já tem preparado o coração de cada um para receber a Tua poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, é assim, meu Deus, que nós te oramos e que nós te agradecemos. Amém. Saúdo a igreja com paz do Senhor, amém? Irmãos, é uma honra poder estar ministrando a palavra, né, mais uma vez, e tudo para a honra e para a glória do Senhor. Então, sem mais demoras, irmão, já me conhece, né? Então vamos lá, irmão. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 7 e no versículo 1. Os irmãos que puderem ficar de pé, para que a gente possa fazer a leitura. Glória a Deus, aleluia. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1. Amém? Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu te dar os midianitas na tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Amém? Irmãos, eu já me encontro muito satisfeito pelo Senhor ter me confirmado a mensagem dessa noite através de louvores, né? Quando a gente recebe uma oportunidade de ministrar, a gente tende a prestar um pouco mais atenção nos louvores. E a gente vai perceber um pouquinho aqui na história de Gideão que isso faz sentido para a gente que é ser humano. E hoje a gente vai escutar a história desse jovem, do Gideão. Jerubaal foi levantado quando ainda jovem. Quem aí já conhece a história de Gideão? Já ouviu pelo menos a música da Mara Lima, né? Junto o povo, Gideão. É uma história linda, uma história de superação. Por quê? Quando a gente começa a ouvir sobre Gideão, a história dele começa no livro de Juízes, no capítulo 6, falando que ele era um jovem ali que estava malhando trigo no lagar. Era um jovem que estava vivendo um tempo onde o povo israelita estava sofrendo nas mãos dos midianitas. Então, ele vivia em uma época de opressão, uma época de violência. Assim como a gente vive hoje em dia. A gente pode não ser oprimido por um povo específico, mas nós somos oprimidos pela violência. A violência das ruas, né? Pelo crime. Enfim. E a Bíblia vai comentar que a família dele era uma família pobre. Era uma família que, apesar de a gente conseguir ter indícios de que havia escravos naquela casa, né? Ou seja, eles tinham criado pessoas ali servindo eles eram uma família de gente pobre. E certo dia, o anjo do Senhor apareceu para aquele jovem, em meio à opressão que o povo estava vivendo dos midianitas.
Para que a gente possa entender a história de Gideão, eu estou frisando sempre essa parte de que o povo vivia a opressão, para vocês saberem que Deus levantou um jovem, levantou uma pessoa que se considerava fraca, para ministrar a vitória para aquele povo. Quando o anjo aparece para Gideão e diz assim: olha, você vai lutar contra os midianitas e você vai libertar o povo. Você vai ajuizar Israel. Gideão prontamente já afirma: não, eu não posso, porque eu sou fraco, eu sou o mais novo, eu sou o mais fraco da casa de meu pai, eu não tenho experiência, eu não posso fazer isso. Eu acho que você deve ter ido na pessoa errada, né? Se a gente fosse trazer para as palavras de hoje em dia. E o anjo falava: não, é você mesmo. Porque quando o Senhor ele nos chama, ele confirma. Não é como se o Senhor te chamasse e dissesse: olha, meu filho, quero te usar para tal propósito. E você diz: Senhor, quer me usar mesmo? E ele sumisse, parasse de responder. E sabe o que eu acho interessante da história dele? Porque a gente vê, dentre todas as pessoas que foram chamadas pelo Senhor, a gente sempre viu traços humanos, afinal, eram seres humanos. Mas em Gideão, eu vi um pouquinho mais de traço humano, um pouquinho mais de medo. Porque, primeiro, ele estava escondido quando ele foi chamado. O lagar não era um lugar normal de ficar se malhando trigo, ou de se malhar qualquer coisa ali. Era como se fosse duas pedras gigantes. Entre aquelas pedras eles ficavam escondidos. Eles traziam ali o que tinha que malhar e botavam e faziam ali escondido. E por que eles estavam malhando trigo escondido, irmão? Porque eles estavam sofrendo a opressão dos midianitas. Eles não podiam malhar o próprio trigo. Eles estavam à mercê de outro povo. Ah, irmão, mas por que Deus deixou ele fazer isso com o povo? Por que o povo estava passando por isso? Porque o povo se negou a Deus, se negou a adorar a Deus, se negou a seguir os ensinamentos de Deus. Então, quando a gente chega aqui para contextualizar alguma coisa, sempre tem uma história antes. O Senhor ele não faz nada assim por acaso. Ah, o irmão está bom demais, vou deixar logo ele todo pobre, vou tirar tudo que ele tem, pronto, vai passar. Já está uma bênção na igreja, né? Deixa ele pobre, deixa ele passar. Não é assim. Às vezes a gente mesmo se coloca em uma situação. Muitas vezes é prova, como a gente estava falando na quinta-feira. Mas às vezes a gente mesmo se coloca numa situação. E naquele momento, o povo de Deus tinha se colocado nessa situação de opressão. Desde o momento que eles tinham se recusado a adorar a Deus e tinham se posto a adorar outros deuses. Então, o anjo do Senhor aparece para Gideão: olha, Deus vai te usar e você vai guiar o povo para a vitória, para libertar o povo de Israel. Ele diz: não, eu não posso, eu sou fraco, eu sou isso, aquilo. Não é você mesmo. Aí ele fica: meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Acredito que todos nós ficaríamos assim, né? Afinal de contas, o povo que eles iriam lutar contra era 300 vezes maior do que eles, praticamente. Podemos dizer assim. Isso porque vocês vão ver lá na frente que o povo que vence os midianitas é 300 vezes menor. Então, quando a gente para analisar, a gente observa que Gideão a princípio sentiu medo. E o que é que ele faz? Senhor, é o mesmo que o Senhor quer usar? Será que é o mesmo? Vou fazer um teste. Eu vou botar aqui esse novelhozinho aqui, e se ele amanhecer molhado, é porque é um sinal para que eu vou ser usado mesmo. Aí ele vai dormir, quando acorda o novelho está lá molhado. Ele pega aquele novelo, olha: Senhor, não me leva a mal não, mas eu vou deixar o novelho aqui e amanhã ele tem que estar seco e o chão está molhado.
Aí eu acredito. E aconteceu que no outro dia, o chão estava molhado, o novelho estava seco. E aí é um ponto muito importante a se comentar, é que muitas vezes a gente coloca o Senhor à prova na nossa vida. Muitas vezes a gente deixa de acreditar nas promessas que Ele tem pra gente. Quando Ele nos promete algo, quando Ele nos chama, Senhor, é eu mesmo? É assim mesmo? Como eu estava falando no início do culto, no início da palavra, quando eu cheguei no culto, eu comecei a prestar mais atenção. Senhor, será que é essa palavra mesmo que o Senhor quer falar hoje? E eu ficava prestando atenção na palavra, prestando atenção na saudação, nos louvores. Aí chegou o hino das senhoras. Eu olho, tá encaixando. Desde o começo do culto, as palavras estão se encaixando. Aí a irmã cantou. Aí eu ainda disse assim, Senhor, eu não sei como a pessoa vai falar agora, Senhor, mas fala mais uma vezinha, fala com a gente. Aí o Senhor foi e confirmou de novo. Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição. Sabe por quê? Porque naquele momento o povo se encontrava aflito. O povo já tinha perdido a esperança. E ninguém achava que era um jovem que ia ser levantado, não. Principalmente o mais fraquinho da casa do pai dele. Mas quando Deus quer, irmão, Ele faz assim. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Quando eu começo a ler aqui e vejo que de todos os filhos que o pai dele tinha, Ele chamou Gideão, o mais novo, o mais fraco. Porque quando Deus, Ele te chama, não é para você estar se achando não, e pensar que você já está capacitado para nada não. Quando Deus te chama, é porque Ele vai te capacitar. Quando Deus te chama, é porque Ele que vai te usar. Quando Deus te chama, Ele não está procurando a pessoa mais forte, Ele não está procurando a mais inteligente, Ele não está procurando a mais sábia, a mais bem vestido, não, porque é Ele quem capacita. E quando a gente começa a observar essa palavra, a gente observa uma palavra, a gente consegue absorver uma palavra dura, porém gostosa para o nosso coração. Porque, de repente, a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para Gideão. Ele diz assim, olha, bora lá, bora começar aqui, né? Já foi chamado. Quando a gente começa, a gente tem que começar de algum lugar. A gente não já começa lá no meio da guerra, não. A gente não já vai de qualquer jeito, não. Quando ele foi chamado, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse assim, ó, meu filho, sabe o que tu vai fazer? O povo está adorando outros deuses? Tá lá perto da casa do teu pai? Pois o que tu vai fazer? Tu vai lá, tu vai derrubar os deuses e tu vai levantar um altar para o Senhor. Mas Gideão era fraco, irmãos. Ele era novo, ele era jovem, ele não tinha experiência. A Bíblia fala que ele fica com medo. E aí ele espera chegar à noite, um momento onde não tem ninguém ali. Chama uma galerinha para ir lá derrubar o altar. Derruba o altar levantado a outros deuses e edifica um altar para o Senhor. Quando o povo acorda de manhã, os incrédulos, que já estavam dormindo na fé há muitos anos, ó, adorando a outros deuses, cultuando a outros deuses, confiando em outros deuses, eles veem o altar derrubado e outro levantado. Aí eles dizem assim, olha, já sei quem foi. É tão engraçado que onde tem crente, ele já é reconhecido. Já é conhecido o crente. O povo acorda e diz assim, ó, já sei quem foi. Foi o filho, esqueci o nome do pai dele. Foi o Gideão. Foi Gideão, bora matar ele, bota ele logo para fora da cidade para a gente poder matar ele. Sabe por quê? Irmãos, estava trabalhando, aconteceu alguma coisa boa, aí as pessoas diziam assim, irmão, tu é crente? Eu sou. Pois ora por mim. Aí eu vou orar. Aí quando acontecer alguma coisa boa, a pessoa chegava para mim e dizia assim, ó, ei, deu certo, sua oração funcionou.
E às vezes também a pessoa chegava e dizia, olha, eu estou passando por isso, por aquilo. O crente já é conhecido. Quando a coisa dá certo, já sabe quem foi, já sabe quem estava orando, já sabe quem estava buscando. Você está entendendo? Nós somos exemplo para o mundo. Apesar de que, por muitas e muitas vezes, nós possamos ser ridicularizados, menosprezados, frente à mídia, ou frente a qualquer meio de comunicação, nós somos reconhecidos. Sabe por quê? Tá tendo guerra na Ucrânia. Ixi, pega o povo lá do plenário lá, os crentes, pede para eles orar pela gente. Ei, irmãos, mataram fulano, o bichinho. Pois chama a irmã, aquela senhorinha, para orar aqui, para ela vir aqui pro velório dele. Irmãos, fulano tá doente. Chama o irmão fulano que ele é uma bênção, ele vai orar. E muitas vezes são pessoas que não ligam para a palavra. São pessoas que odeiam crente. Onde eu trabalhei, as pessoas sempre dizem e diziam, eu não gosto de crente. E as pessoas chegavam para mim e diziam isso, como se eu fosse, eu também não gosto não. As pessoas olhavam para mim, irmão, tu é um crente tão diferente. Mas eu não gosto de crente, mas eu gostei do irmão. Então tu gosta de crente. Irmão, é assim, eu não gosto de crente. Crente é barulhento. Crente é isso, crente é aquilo, mas quando precisa, já sabe onde é. É no crente. O crente é conhecido. Nós nos destacamos pela nossa fé. E o pai de Gideão, frente àquela situação, usou de sabedoria. Ele disse assim, olha, gente, bora se acalmar, eu estou usando a palavra de hoje em dia, né? Que eu não vou decorar o versículo. Gente, calma aí. Bora pensar uma coisa aqui, ó. Se Gideão acordou de madrugada, derrubou o altar e não aconteceu nada, é porque esse Deus aí não está servindo para nada. Porque senão ele já teria feito alguma coisa. E o povo botou a mão na consciência e disse, rapaz, mas não é que é mesmo? Sabe por quê? Porque quando o Senhor dizia uma coisa, olha, vou dar um exemplo bem básico. Ninguém pode tocar na arca. O rapaz tocou a arca sem permissão e foi o que aconteceu? Morreu. Ninguém mexe com fulano. Mexeu com fulano e morreu. A gente vê isso muito na Bíblia. Ninguém entra em tal canto, entrou em tal canto, morreu. Vai pregar em tal canto, Jonas. Jonas não foi, foi engolido pela bala. Tem nada que passe desapercebido. Então, o povo botou a mão na consciência. Rapaz, não é que é mesmo? O cara foi lá, derrubou o altar, botou outro e esse Deus aí não fez nada. Ele não fez nada. Então, a Bíblia fala que naquele momento que o povo tomou consciência, o anjo do Senhor tomou conta de Gideão. Ele tocou uma trombeta e todos os israelitas, povo israelita, ouviu o chamado. Com um toque, irmão. E o povo foi para perto de Gideão. Foi se acampar com ele. Já imaginou? Você está lá no anel viário, aí você escuta, ó. Você escuta a trombeta. Aí, vixe, vai ter guerra. Eu vou lá. Irmãos, isso aqui eu já vejo um milagre. Porque é um gogó humano. O maior que o grito que eu der aqui, irmão, não chega no Siqueira. Não tinha caixa de som amplificada não, irmão. E o povo foi convocado para a guerra. E nesse momento eu começo a perceber que o povo estava começando a
ganhar experiência. Ganhar experiência não, ganhar esperança. Porque quando Deus chama, Ele também coloca aquela faísquinha de esperança. Sabe? Que às vezes a gente ora, muitas vezes, por bens materiais. Senhor, me dá dinheiro, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Mas às vezes a gente também, nós oramos por bens abstratos, por bens que não são materiais. A gente diz assim: Deus, me dá vontade de estudar. Deus, me dá vontade de trabalhar. Eu espero que os irmãos não estejam orando assim não, mas se estiver faltando, vamos orar. Me dá vontade de trabalhar, dá vontade de estudar. Deus, me dá ânimo. Olha como a gente ora, me dá ânimo para ir para a tua casa, não é? A gente ora pedindo bênçãos imateriais para a nossa vida. E o povo se encheu de esperança. O povo se encheu de fé, se encheu de energia. O povo era pequenininho, irmãos. Sabe quantos que chegaram no acampamento para ficar ali com Gideão? 32 mil. Só 32 mil. E quando você começa a ler a história de Gideão, lá no comecinho, diz que os midianitas eram como se fosse um enxame de gafanhoto. Era gente demais. Sabe o que é um enxame de gafanhoto? É muita gente. Para você ver um gafanhoto já é difícil. Imagine um enxame, aí dá um bocado assim para tampar um... Meus irmãos, aquele povo foi fé. Será que a gente está tendo fé frente aos nossos problemas? Será que a gente tem realmente confiado em Deus? Porque esses dias eu estava lendo uma reflexão daquele tipo lá, do Pão Diário, né? Mas não era do Pão Diário, mas era parecido. E o rapaz, ele falava sobre fé. E ele dizia uma coisa interessante, que a fé não é você pensar numa coisa positivamente e que aquela coisa vai acontecer. De você dizer assim: Deus, cura o meu filho daquela gripe. E você positivamente acreditar que Deus vai curar o seu filho daquela gripe. Estou dando um exemplo. Mas fé é confiar que, independente da vontade de Deus, você vai continuar confiando nele, que ele tem os melhores caminhos para você, que ele tem as melhores decisões para a nossa vida. O povo, irmãos, estava com fé. O povo estava com fé. O povo não só estava pensando positivamente, mas o povo ouviu o chamado de Deus e pensou: meu Deus, é Deus me chamando. Pronto, é agora. Ele já sabe o que é o melhor para mim. Estou indo. O povo se reuniu, todo mundo lá, no acampamento. Quando o Senhor olhou aqueles 32 mil homens para uma guerra onde o Senhor iria mostrar o poder dele sobre Israel, sobre o povo que ele havia escolhido para vencer, ele diz assim: não, Gideão, tá errado. Veio gente demais, tem 32 mil aí, ó. Se eu pegar esses 32 mil para lutar contra o povo midianita, eles vão pensar que eles venceram pela própria força deles. E eu queria frisar aqui uma coisa muito interessante, e lá no final você vai entender. O povo de Israel não tinha ido todo, o povo estava lá 32 mil, mas a Bíblia fala, e a gente nota, consegue inferir do livro de Josué, que o povo efraimita era o maior povo israelita que tinha para a guerra. Mas eles não foram, porque se eles tivessem ido, não tinha só 32 mil não, tinha mais, e tinha muito mais, talvez o dobro. Mas foram 32 mil. 32 mil pessoas que ouviram e foram. E o Senhor, ele diz: olha, não tem condição desse povo todinho ir,
Porque se eles ganharem, eles vão pensar que eles ganharam pela própria força deles. Muitas vezes a gente acha que a gente está vencendo as lutas, que a gente está vencendo na vida pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio esforço, pelas coisas que a gente faz, mas por trás Deus está trabalhando, mas por trás Deus está agindo, Deus está abençoando, Deus está fazendo. E é totalmente diferente do que a gente imagina, de dizer assim: ah, Senhor, eu vou arrumar um emprego, vou arrumar um emprego porque meu currículo tá bom e tal. Irmãos, ter fé não é isso. Ter fé, eu vou arrumar um emprego, Senhor, porque o Senhor pode fazer isso por mim. E se não for agora, e se for depois, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe o momento certo. Ah, bati aqui, bati ali, não consegui. Mas o Senhor sabe o momento certo. Ah, irmão, tu ainda está desempregado. Mas o Senhor sabe o momento certo. Eu não estou ao léu. Eu não estou de qualquer forma. O Senhor, Ele sabe tudo sobre a gente. O momento certo de você agir. Só basta você confiar. Quando Ele disser vai, quando Ele disser fica, quando Ele disser volta. E aí Deus diz assim: Gideão, diz o povo que os covardes e os mais medrosos, quem tiver com medo, volte. Irmãos, naquele momento ali, a Bíblia fala, quem for medroso, quem for medroso e tímido, é tímido, volte, retire-se apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltaram o povo 22.000. Muito mais do que a metade do povo. Muito mais do que a metade do povo. Não foi 15.000, foi 22.000 pessoas. Tava com medo. Sabe por quê? Porque quando o Senhor Ele nos chama, Ele não quer que você tenha medo. Ele quer que você tenha justamente a fé. Senhor, eu quero que o Senhor me cure de tal doença, mas eu estou com medo de não dar certo. Então, está faltando fé. Senhor, eu estou precisando disso. Não, eu não sei se vai dar certo. Está faltando fé. Porque quando a gente tem fé, a gente não tem medo. A gente confia. A gente não deve ter medo de vir para a casa do Senhor. A gente não deve ter medo de se expor ao mundo como crente. De dizer: irmão, olha, não gostei dessa piada aí não. Ah, irmão, por quê? Ele diz logo assim, por que tu é crente? Os homens principalmente sabem, né? Entre homem, aí tá lá e faz uma piada de mau gosto. Ah, irmão, não gostei não. Rapaz, mas por quê? Porque tá crente, é? Você diz logo assim: eu sou crente. É um povo que não tem medo. O Senhor está procurando um povo que não tem medo. Você está com medo, irmão? Diga não. Glória a Deus, aleluia. Você está com medo, irmão? Não. Nós temos que ser valentes. Nós temos que ser valentes. Nós temos que perseverar. A Bíblia fala ainda que aqueles 10.000 que sobrou 10.000. E Gideão, ele não se esmureceu, não. Ixi, Senhor, saiu 22.000, pô, embora. Os 10.000, bora. Aí, Deus olhou assim e disse assim: olha, ainda tem muita gente. Mas vocês vão andando, lá na frente tem um riozinho lá. Aí você diz assim: bora aqui beber uma aguinha e tal. Para você ver como é o mistério de Deus. Primeiro, Ele não queria gente medrosa. Na obra do Senhor não pode ter crente medroso. Aí Ele diz assim: ainda tem muita gente. Leva eles lá pro rio,
pede para eles tomar uma aguinha lá, né? É bom tomar aguinha, eu vou tomar também. E o povo chega ali no rio e Deus diz assim, ó: olha, Gideão, tu vai prestar atenção. Aqueles homens que eles se abaixarem para beber água no rio, igual um cachorro, se ajoelhar e botar a cara ali dentro da água e ficar bebendo água, baixar a guarda, esse não vai contigo. Agora aquele que pegar a água assim, ó, fazer a conchinha na mão e tomar aqui, não baixar a guarda, esse é o que vai contigo. E com isso, a gente consegue inferir o seguinte: Deus procura pessoas vigilantes. Irmãos, há quem diga assim, ó: Deus está procurando os melhores. Deus está procurando quem sabe cantar. Deus está procurando quem sabe pregar. Mas o filtro de Deus, ele é bem diferente do que a gente imagina. Deus está procurando o que sabe vigiar. Deus está procurando aquele que não vai se deixar baixar a guarda. É esse que Deus está procurando para trabalhar na obra dele. Será que a gente está vigiando corretamente nas nossas ações do dia a dia? Ou quando a gente vai se deleitar um pouquinho a nossa carne? Porque a gente alimenta o espírito, alimenta a carne, e a verdade é essa. Será que a gente está baixando a guarda para as coisas do mundo? Será que a gente tem baixado a nossa cabeça diante dos manjares que o mundo tem oferecido para a gente? É algo a se refletir, irmãos. Eu, quando li essa mensagem, quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu lia e achava bonito a historinha de Gideão. O menino foi chamado e venceu. Não sabia nem que era um menino, pensei que era um homem. Quando eu fui ver, era um jovem, novo, inexperiente, né? Mas a gente tem uma lição muito maior do que aquela visão ampla de que o Senhor simplesmente levantou um homem para guiar um povo para vencer uma guerra com 300 homens e muitas vezes passa desapercebido. Irmãos, daqueles 10 mil homens que estavam ali bebendo água, secar o rio, né? Estavam ali bebendo água, só 300 que fizeram a conchinha. Só 300 que não baixaram a guarda. E naquele momento, eles, olha, pessoal que baixou a cabeça aí para beber água aí, não dá certo não. Vá para sua casa. Se você já está baixando a guarda aqui, imagine na guerra. Não é verdade? Irmãos, se a gente baixar a nossa guarda, muitas vezes em situações rotineiras, quem dirá em situações mais arrochadas para a nossa vida? Quem dirá naquela situação onde tudo tá complicado, nada dá certo, tudo que você tenta dá errado, aí tem gente que vai lá e baixa a guarda. Mas vamos prosseguir. Ficaram 300. Gideão ficou com medo? Ou não? Irmão, naquele momento ali, o homem já estava blindado de fé. Naquele momento ali, ele já tinha visto o agir de Deus de muitas formas. Ele já tinha visto um milagre. Rapidamente, milagres aconteceram na vida dele. Rapidamente, Deus o capacitou. Deus o capacitou. Aqueles 300 homens que tinham ali, eles tinham que lutar, sabe com quantos? Com 135 mil homens. Ou seja, se eles fossem para a guerra, se eles fossem atacar, cada homem tinha que matar pelo menos 450. Cada um. Se fosse a gente aqui, ó, 300, eu tinha que matar 450, irmão Fábio mais 450.
Eu acho que eu não conseguia, não. Eu acho também que eles não conseguiam, não. Mas o segredo de Deus para a nossa vida é de uma forma que a gente não espera. Quando ele se depara ali com aquele pouquinho de homem ali, 300, vou dizer mais uma ruma não, ou só 300, Deus disse o seguinte: olha, vai fazer um barulho, quando o pessoal estiver tudo descansando, vai fazer um barulho e tu vai fazer do jeito que eu te disser. E quando você vê, você já vai estar vitorioso. O povo de Israel já vai estar vitorioso. E Gideão passou para o povo: pessoal, e aí, Gideão, o que é que a gente vai fazer? Não, vocês vão fazer do jeito que eu fizer. Irmãos, uma coisa que me impressiona muito nessa história, nessa passagem, é que o povo era 300. Eram 300 pessoas corajosas, eram 300 pessoas preparadas, eram 300 pessoas vigilantes, eram 300 pessoas praticamente desarmadas. A Bíblia fala que quando o povo olhou para Gideão: e agora, Gideão, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Toma aqui uma trombeta, toma aqui um cântaro, toma aqui uma buzina, toma aqui. E ele saiu entregando instrumentos para o povo: cântaro, tocha. E estava ali o povo de noite, os inimigos, muito numerosos, 135 mil, porque tinham se juntado os midianitas, que já era muito. Aí se juntaram ainda com os amalequitas, para ficar mais ainda, né? Aí, uma parte interessante é que o inimigo sabe, irmão, quando ele já está derrotado. O inimigo sabe. Quando Deus decreta algo, irmão, até o inimigo sabe. Isso é interessante. Gideão, ele foi lá olhar o acampamento. Ó, vou lá dar uma olhadinha primeiro, vocês vão se preparando aí, tal. Quando ele chegou lá, ele se deparou logo com 2 homens. Um conversando com o outro assim, ó: irmão Fábio, sabe o que foi que eu vi? Tava sonhando ali, aí eu imaginei uma torrada, um pão, sei lá, no meio do acampamento, matando o povo. É um sonho meio assim, né? E mataram até o comandante. Ele diz alguma coisa parecida assim, é um sonho meio... Mas era uma revelação. Aí o rapaz diz desse jeito assim pro outro, ó: rapaz, sabe o que é isso aí? É porque Deus já está entregando os midianitas, que eram eles, na mão de Deus. Só pode. Aí você imagina o coração do crente, atribulado, pensando: só tem 300 homens aqui, e agora? Aí houve uma coisa dessa, que até eles já sabiam que eles iam perder. Ele volta, se enche de alegria, e pro povo: gente, agora, pronto. O pessoal começou a descansar ali. Só 300 homens se espalharam ao redor do acampamento. E quando Gideão tocou a trombeta, todos eles tocaram o que eles tinham lá, quebraram os cântaros, levantaram as tochas. E o povo midianita e o povo amalequita, vendo isso dali, já se assustou. O povo vendo isso ali já se assustou. O barulho, do nada uma perturbação, um barulho. O povo de Deus já estava ali, eles já estavam temerosos. Quando eles tocam a trombeta, os midianitas, os amalequitas, eles mesmos que começam a se matar. Vixe, imagina você estar lá deitado, de repente o povo que você já sabia que vinha para matar você, você acorda: meu Deus, agora começar a tocar, quebrar cântaro e um rebuliço. Porque quando Deus faz é assim, mano, um rebuliço. E muita gente diz assim: não, o Senhor chega mansinho. Irmão, o Senhor, ele chega de muitas formas na nossa vida.
Mas sempre que ele chega, faz o rebuliço. E é pro bem. Não é pro mal, não. E o povo se acorda ali, começa a ouvir aquele barulho, a perturbação. Eles mesmos pegam as espadas dele, ó. Acorda aqui, rapaz, que é isso aqui? É um homem? Vou matar isso aqui. Irmãos, uma carnificina. Literalmente. O povo todo se matando. Os próprios inimigos estavam se matando. Os próprios inimigos estavam se matando. Mas o ponto mais importante e mais interessante que eu acho aqui, que eu já ouvi até irmãos dizendo, quando você decreta a vitória, antes de chegar a bênção, foi o que eles fizeram. Quando eles chegaram no acampamento, além de tocar, além de quebrar os cantos, além de levantar as tochas, os 300 gritaram assim, ó: a espada de Gideão é de Deus. Eles já estavam decretando a vitória antes mesmo da guerra começar, da peleja começar. Eles já tinham decretado a vitória. E eu acho isso muito lindo, porque é uma fé tão grande que antes mesmo de entrar na batalha era só 300, tinha que vencer 135 mil, desarmado. Eles não sabiam se quando eles tocassem essa ali, os homens iam correr para dentro dos matos. Eles não sabiam nada, mas quando eles tocaram, eles já gritaram que a vitória era de Deus. Quando a bênção chega na nossa vida, quando o Senhor ele nos faz promessas, nós devemos confiar nele, nós devemos decretar a vitória antes mesmo dela chegar, antes mesmo daquela bênção chegar, independente do que seja. Sabe? A gente, muitas vezes, a gente pode observar pessoas que chegam assim: irmão, e aí, tá tudo bem? Tá não, irmão, tô passando por isso, é só problema. E tem irmãos, você chega, irmão, tá uma benção. Pronto, você cala logo a boca. Ixi, o homem tá bem mesmo, tá? Deixa eu nem eu falar, abrir a boca aqui. E desse jeito tem que ser o crente, principalmente com os que estão lá no mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes o povo chega e pergunta assim: irmão, como é que tá lá na tua igreja? Ô, irmão, tá ruim, irmão. Irmão, fica falando mal de mim, é negócio de fofoquinha, eu não gosto não. Aí o povo que tá lá, já, ixi, tá é bom lá, que os irmãos estão todos se matando. Aí eles decretam a vitória. Agora quando a gente chega: irmão, como é que tá lá a sua igreja? Como é lá a sua igreja? Irmão, tá uma bênção, bora lá um dia, bora visitar, é assim. Irmão, e sua mãe não tava doente, mas já tá é boa. Irmão, você não tava assim? Eu tava, agora já tô é bem, tô cheio de dinheiro, tá uma bênção, pronto. Sabe por quê? Porque é assim que a gente cala a boca do inimigo na nossa vida. Não é se ajoelhando para ficar dizendo: oh Deus, eu sou o pobrezinho, eu sou o coitadinho, me ajuda, Senhor. É igual aquela música, né, do Alisson e Neide. O homem fica reclamando: Deus conhece meu interior, conhece toda a minha dor. O homem só conta derrota. O crente, irmão, não é para estar contando derrota, não. Não é para estar se fazendo de coitadinho, não, porque a Bíblia fala que nós já somos mais que vencedores. Se o povo aqui era vencedor, imagina nós, que já somos mais que vencedores, antes mesmo de guerrear, antes mesmo de pelejar. Irmãos, a Bíblia fala que o povo ali começou a se matar. O povo de Gideão começou a vencer, só olhando Deus trabalhar. Ele precisou botar a mão na massa, dar um gritinho aqui e ali, irmão. Um trabalho perfeito. Vai ali dar um gritinho e Deus trabalha. Pronto. Deus trabalhou, Deus fez, o povo se matou. Foi o que foi que os reis fizeram, os príncipes que estavam ali? Eles correram e foram pegos e foram mortos. Irmãos, quando Deus faz, é assim na nossa vida. Quando Deus trabalha, é assim na nossa vida. Quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não falha. Quando Ele diz: eu vou fazer, Ele vai fazer. Agora, o que a gente precisa?
não ter medo, ser vigilante e estar preparado para receber a bênção e ter coragem para enfrentar as lutas, as tribulações. Não é se fazer de coitadinho, não é nada disso, irmãos. A obra do Senhor, ela precisa que nós sejamos fortes, carrancudo mesmo, crente carrancudo, crente que já tem calo, encaliçado, os joelhos encaliçados de orar, que só conta a vitória. Pode até estar passando pela luta, pela prova, não sei, mas a gente tem que ser exemplo. Mas nós temos que ser uma bênção, nós temos que ser luz. Não podemos deixar o mundo brilhar mais que nós. Irmãos, só para encerrar, e isso é uma coisa interessante sobre a passagem, uma curiosidade. Depois que terminou tudo, o povo já tinha se matado, aí os príncipes fugiram, aí lá vem, vocês lembram que eu falei dos efraimitas, que era o povo maior? Pois é, no final da guerra já tá todo mundo morto, tal. Lá vem ele com os príncipes. Rapaz, que foi isso aí mesmo, que vocês não chamaram a gente? Eles já vinham com raiva. Mas vocês lembram que todo o povo havia sido convocado? Do mesmo jeito, irmãos, na nossa caminhada cristã, vai ter pessoas assim. Que quando você vencer a sua luta, quando você receber sua bênção, vai dizer assim: irmãos, por que você não falou comigo para eu orar com você? Irmãos, por que isso, por que aquilo? Porque quando a gente já está na bonança, é mais fácil dos outros se aproximarem. Quando a gente está bem, o povo chega perto. Agora, quando você está mal, ninguém se põe para ajudar, ninguém se põe para orar. Vocês dizem: irmão, ora por mim. Vou orar. Ô, irmão. Aí chega em casa, não lembra. Orou por mim? Por ti? O que foi que tu tinha? Não pedi para tu orar por mim. Foi mesmo. Mas eu orei. Ainda mente. Mesmo jeito foi os efraimitas. Eles: olha, rapaz, foi o que aconteceu, que vocês não vieram falar com a gente. E naquele momento, eles já estavam com maior número do que os 300, com certeza. Mas Gideão usou de sabedoria. Rapaz, você não viu não que vocês fizeram foi maior do que o que a gente fez? Olha, vocês mataram os 2 príncipes. Pronto, já é. Aí eles inflaram o peito, sabe? Sabe por quê? Aconteceu exatamente o que o Senhor temia com aquela parte. Eles acharam, o povo efraimita achou que eles tinham vencido pelas próprias mãos. Enquanto o povo que estava com Gideão, o povo selecionado a dedo, tinha visto o milagre, tinha visto como é que tinha acontecido, e agora eles iam viver o propósito de Deus. E a Bíblia fala que assim foi. Gideão, ele ajuizou Israel por 40 anos, mais de 40 anos. E, infelizmente, né? Toda história tem o começo, tem o fim. Eu gosto de ir até o fim. Infelizmente, 40 anos, ajuizando Israel, viu as bênçãos de Deus. Deus disse, e Deus já tinha um propósito para a vida de Gideão. Ele queria que ele tivesse um casamento monogâmico. Ele queria que ele fosse exemplo para os outros. Mas, assim como a maioria dos reis que a gente vê na Bíblia, todos talvez, ele quis ter um relacionamento poligâmico. Ele quis ter várias mulheres. A Bíblia diz que ele teve várias mulheres, um bocado, igual Davi. Teve mais de 70 filhos. Ele saiu... Irmão, não sei o que Deus está querendo falar isso aqui, não. Mas talvez você já esteja na terceira fase dessa mensagem. Eu não sei. Mas ele já tinha recebido a bênção dele. Ele já estava ajuizando Israel. No momento que ele estava com Deus, estava dando tudo certo.
No momento que ele se desviou da vontade de Deus, deu tudo errado. Porque a Bíblia fala que ele teve várias mulheres, mais de 70 filhos, e a história dele é um fim triste. Eu me entristeci lendo a Bíblia nesse momento, porque no final da história dele, a Bíblia fala que ele morre sendo humilhado, morre praticamente sem dignidade, porque por conta desse rumo de mulher que ele teve, o rumo de casamento, saiu do propósito de Deus, um filho matou os outros 69, eu estava até dizendo esse pastor esse dia, matou os outros 69 e ainda ficou humilhando ele. Ou seja, não sei porque que Deus está falando isso, mas se você já tiver recebido a sua bênção ou tiver próximo a receber, cuidado. Não vá abrir brecha para o inimigo. Não saia dos planos de Deus. Porque que tem muita gente que está dando certo dentro da igreja. A pessoa entra aqui, dependente químico, bêbado, não sei, e sai bem, vai para casa bem. E aí quando resolve sair dos caminhos do Senhor, volta pro crack, volta para a droga, volta para a bebedeira. Porque a pessoa abandonou os planos de Deus. E a gente sabe, irmão, que o mundo lá fora, ele só tem desgraça. Por mais que a pessoa diga assim, não, vou viver aqui, vou fazer isso. Milhões de coisas no mundo, vou ganhar um bocado de dinheiro, vou fazer isso. Irmãos, mas quando a gente não segue o plano de Deus, não importa se você é rico, se você é pobre, você tem carro, se você não tem, se tem moto, você não tem. O que importa é se você está no centro da vontade de Deus. E se você já recebeu sua bênção, você vigie, você tome posse, fique vigilante, não saia dos planos de Deus, continue firme. Se você não recebeu ainda, comecinho da história de Deus, você confie, você se prepare, você se firme das armaduras de Deus, para que você possa também receber sua bênção. Mas nem tudo é bênção, irmão, na vida. A gente também tem que lutar muito aqui no reino de Deus. A gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, que a gente não possa se esquecer dos planos que Deus tem para nós. E para quem já teve, não se esqueça dos planos que Deus já teve para você e que já se concretizaram. Eu agradeço a oportunidade, que as palmas louvem ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos estar orando essa noite para encerrarmos o trabalho. Após o culto, eu queria fazer uma pequena reunião com os irmãos, amém? Os homens da igreja, os varões. Nós vamos fazer uma pequena reunião. Oramos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Pai amado, rendemos graças, glórias, louvores e adoração ao Teu santo nome, Senhor. Pai amado, Pai querido, leva-nos em paz para os nossos lares, livra e nos guarda de todo e qualquer mal, Senhor. Protege a nossa casa, a nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. É assim, Jesus, que nós choramos e assim que nós te agradecemos em nome de Jesus. Levante as suas mãos para cima. Levante as suas mãos para cima. Que a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, livrando, guardando, protegendo em nome de Jesus desde agora e para todo sempre. Toda a igreja que crê diz amém.